Oi, gente, boa noite. Eu estou feliz porque quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. Primeiro, quero agradecer a Deus, estou muito agradecida a Deus porque tive um dia maravilhoso, um dia muito abençoado e, sabe, um dia que correu tudo bem, deu tudo certo. Fiquei feliz. De manhã cuidei da minha horta e depois recebi freguesas aqui, freguesas queridas, e nós conversamos bastante da palavra de Deus. Falamos de coisas profundas da palavra de Deus. Então esse é motivo de muita alegria. Eu sinto muito feliz quando eu falo da Bíblia Sagrada. E eu estava já me preparando, para tomar aquele banho, para dormir, que já são mais de 9 horas da noite. Mas eu falei, mas acho que eu vou falar um pouquinho, dessa mensagem tão linda que eu li aqui na Bíblia nesse momento. Eu vou falar um pouquinho, vou ler essa mensagem. E eu quero que vocês prestem atenção, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 13 em diante. Diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes o que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A razão porque se acham diante do trono, essa é a razão porque eles estão diante do trono, e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Tabernáculo é a sua tenda, Deus estender sobre ele a sua tenda ali, Jamais terão fome, nunca jamais terão sede. Nunca mais terão sede e não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Que bênção! Viver no céu, que sonho! Da saudade, de estarmos lá. Vamos viver. Mas o que me chamou a atenção é que quando eles disseram, diz assim, que eles estavam vestidos de vestiduras brancas. E quando eu li sobre essa passagem, falando sobre as vestiduras brancas, lembrei-me de uma história que eu li numa das meditações da mulher há muitos anos. Contava-se a história de uma jovem, sabe essa pessoa, parece que nada dá certo na sua vida, tudo errada. Moça, estava tão cansada desse mundo, vivia uma vida mundana e já estava cansada, exausta e já não gostava mais nem dela mesmo. E ela um dia resolveu ler num jornal, porque naquela época não tinha internet, não tinha redes sociais, Então ela leu num jornal sobre relacionamentos. Pessoas que se inscreviam ali eram pessoas que queriam arrumar namorado, arrumar marido e tal. E ela escreveu. Quando menos espera, ela recebeu uma carta. Ela fala, mais um, mais um, ela disse. Mas aquela pessoa escreveu palavras tão bonitas e tão confortantes, palavras profundas para ela. E ela, meio ressabiada, porque já tinha levado tantos fora, confiou, entregou-se a homens que ela amava, e eles diziam que amava também, mas não era verdade. Esse amor segundo o mundo, irmãos, esse amor aí não. Então, mas ela leu aquela carta e ela achou uma carta muito bonita,
uma carta muito carinhosa. E interessante, na primeira vez que ele escreveu para ela, interessante que ele disse que ele o amava. Não é que ela acreditou de novo? E ela então ficou assim muito empolgada. E ela resolveu responder a carta. E aí começou, carta vai, carta vem, carta vai, carta vem, né? E ele sempre dizia, um dia eu vou te visitar. Ela falava em nada, né? Ela não acreditava. Mas foi passando, e aquela vida corrida dela de trabalho, a casa dela era uma bagunça. Tudo, roupa jogada, lixo na cozinha, em cima da pia. Era uma sujeira, cara. Como era a vida dela, era a casa dela. E assim ela ia tocando a vida. Um dia ela chegando do trabalho, ela pegou lá na caixinha do correio, lá fora, ficava lá no começo da entrada, e ela pegou umas papeladas, carta de correio, tinha conta, tinha cobrança, tinha tanta coisa ali, mas entre aquelas cartas, tinha uma carta do amante da sua alma. E ela pegou toda feliz, abriu a carta, né? Ele cumprimentando, ele falou assim naquela carta, estou chegando para te visitar. Tal dia eu estou aí. Quando ela olhou tal dia, ela falou, quando será? Deixa eu ver a data. Gente, é hoje. A data é hoje. Mas como? E ela ficou chateada porque ela não tinha visto essa carta que estava lá na caixa do correio e a carta dizia que ele ia chegar hoje. E aquela casa naquela bagunça. E ela pensou, o que eu vou fazer? Ela começou, falou, olha, ela usou a cabeça, né? Ela diz assim, vou limpar bem a sala. E vou limpar bem a sala e depois, né, a sala estando limpa. E ela foi empurrando, varrendo a casa, foi empurrando o lixo lá para a cozinha e foi deixando lá na cozinha todo o lixo. E, né, e ajeitou a sala, varrendo o tapete e deixando lá. E a vizinha gritou ela uma hora, ela disse, eu não vou atender nem a vizinha agora, sabe? Porque senão eu vou me atrasar. E continua limpando e daqui a pouco bate na porta da cozinha. Ela falou, essa vizinha não desiste. Então ela estava com um pano de pó jogado assim no ombro, uma vassoura numa mão e o balde na outra. E ela foi lá para a porta da cozinha e ela falou assim, eu vou falar para ela me desculpar, mas eu não posso atender ela agora. E abriu um pouquinho a porta, ajeitou a vassoura assim, abriu a porta. Quem que estava lá na porta? Era o amante da sua alma que estava ali na porta. Ela ficou sem jeito, ela não sabia o que fazia, com o balde numa mão, vassoura na outra, um pano de pó no ombro, e ela não sabia o que fazia. E aí ela ficou assim, ele falou assim, posso entrar? Então, aí ele falou assim, daqui, deixa eu te ajudar. Daqui, da vassoura. Ela falou, não, e ficou naquele negócio, ele querendo pegar a vassoura dela, o balde da mão dela, ela puxava, dizia que não. Mas ele disse uma palavra. Pela primeira vez, quando eu li essa história, eu chorei quando ele disse. Ele disse assim, se eu não te ajudar a limpar a casa, não serei hóspede nessa casa. Então ela entregou para ele e ele começou a ajudar a limpar a casa, tirando toda a sujeira de dentro da casa, foi ensacando o lixo, foi tirando tudo, foi arrumando os quartos e ela ficava assim muito preocupada. E ela pensava com ela assim, tomara que ele não queira limpar o sótão, porque no sótão eu tenho tanta bugiganga, tenho tanto segredo guardado lá em cima, principalmente naquele baú. E aí, ela preocupada, depois que estava tudo limpinho, a casa cheirava gostosa, estava perfumada. E aconteceu que ele disse para ela, vamos subir ao sótão? Ela disse, não, lá não precisa. Não, vamos. Toda casa tem que ser limpa.
Para eu morar nessa casa com você, eu tenho que ver, essa casa tem que estar completamente limpa. E lá subiram para o sol, puxaram a escada e subiram lá. Outra bagunça. E ele foi pondo tudo em ordem. Tudo em ordem. Foi limpando, aconselhando ela a jogar os lixos fora. Falou, olha, isso não te serve mais. Você não vai precisar disso. Porque tanta coisa. Porque é uma bagagem tão grande. Não precisamos de tudo isso para viver. E foi eliminando coisa. E aqui foi esvaziando aquele sótão. E aí ele falou, e esse baú? Esse baú são coisinhas minhas. Eu falei, vamos dar uma olhada. Tinha segredo ali, mas que ela não contava para ninguém. Tanto de foto, como de cartas, como tudo. Coisa que magoava ela, coisa que, horrores do passado. Ele falou, vamos limpar esse baú. Tudo aquilo que te machucou, vamos jogar tudo fora. E foi limpando, limpou. Aí tinha um guarda-roupa, naquele quarto guardava as roupas de festas dela ali. E ele abriu aquele guarda-roupa e falou assim, bonitas suas roupas, muito bonitas. Mas ele pegou um vestido branco, por isso que eu chamo a minha atenção desse verso, vestiduras brancas, de Apocalipse, do capítulo 7. Ele disse assim, olha esse vestido branco, que lindo. Eu quero que você vista esse vestido branco, porque o branco cai muito bem em você. E aí ela tomou um belo banho, depois vestiu aquele vestido branco, branquinho. Ele disse para ela, ande sempre de branco, porque o branco cai muito bem em você. E aí, lógico, nossa história trazendo para a vida espiritual. Não é assim que acontece. Quando Deus entra em nossas vidas, Ele quer fazer uma limpeza na nossa vida. Quer deixar a nossa vida branquinha. E depois que ela aprendeu sobre isso, como andar de branco, ela foi muito feliz, tirou da vida dela tudo aquilo que machucava ela, todas aquelas lembranças que ela não gostaria de ter, queria lembrar, estava sempre na mente dela, foi tudo apagado. O amante da sua alma fez uma limpeza completa. Essa deve ser a nossa oração cada manhã. Senhor, me ajude a andar de branco. Eu quero vestir de branco na minha vida espiritual. Tira as manchas, as sujeiras que atrapalham na minha vida. E assim Deus vai atender a nossa oração. E aí, se vocês lerem no capítulo 19 de Apocalipse também, que está falando do júbilo do povo de Deus quando eles entrarem no céu. Então ele diz assim no capítulo 19 e no versinho 8, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse linho finíssimo que Deus vai dar para o seu povo vestir, porque são os atos de justiça do santo. Quando nós praticamos, irmãos, aquilo que agrada o Senhor. Hoje, quando a Sueli esteve aqui, nós conversamos muito sobre a palavra de Deus. E ela tocou em alguns assuntos, pediu uma explicação, e eu dei para ela alguma explicação. Uma pessoa muito querida. E aí eu falei para ela da palavra de Deus. Eu falei assim, olha, tudo isso que eu falei para você não é ponto de salvação.
Porque a salvação é exclusivamente por meio de Cristo, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós recebemos dele a salvação, que nós somos salvos, então nós passamos a obedecê-lo, porque nós o amamos. Ele nos salvou, por isso eu vou obedecê-lo. E aí obedecemos na sua palavra. O que diz a sua palavra, nós vamos fazer e obedecer, né? E aqui disse que Jesus vai nos vestir de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Sermos justos, irmãos. Aquela moça, que a história nem trouxe o nome dela, mas contou que ela preferiu também andar de branco. Tudo aquilo que mancha a nossa veste espiritual, vamos pedir força do céu, porque não é fácil, irmão. Jesus mesmo disse que nós ganharemos o céu pela força. Jesus falou que é pela força que nós vamos ganhar o céu. E quando nós chegarmos lá, irmã, é onde que nós lemos aqui que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda tristeza, tudo aquilo que nos fez sofrer. Cristo vai apagar de nossa vida tudo aquilo, aquela lembrança mal que nos fazia sofrer, para nunca mais chorarmos. Hoje ainda falei para uma amiga que nós vamos andar juntos lá no céu pelas ruas de ouro, caminhar pelas ruas de ouro. Que Deus nos ajude, irmãos. Mas nós devemos, sabe, nós devemos lutar para isso. Lutar, pedir a Deus que Deus nos ajude a ganhar a nossa família. Orarmos pela nossa família, porque, irmãos, o mundo é muito mau. Satanás, ele não dorme, ele não se cansa, e ele rodeia, ele fica ao nosso derredor procurando algum meio para nos fazer pecar, para nos trair. Mas quando estamos com Cristo, irmão, quando oramos a Deus, quer ver, irmãos, Satanás tremer na barra, é quando um filho de Deus se prostra diante do Senhor em oração. Nunca devemos deixar de orar, irmão, e ler a palavra de Deus. Apóstolo Paulo diz assim: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não fica satisfeito, irmão, porque você leu ali, Jesus morreu na cruz, ele salva. Não, vai fundo, irmão, vai fundo na sua palavra. Sim, lê um texto da sua palavra e você não entendeu bem, vai orando. Chega um momento que Deus, pela própria Bíblia, irmão, que a Bíblia esclarece a si mesmo, ela vai nos ensinar e vai nos revelar. Quando Jesus contou a parábola daqueles dois homens, que um fez a casa na areia, outro na rocha, ele disse: da casa da rocha, ele cavou fundo. A rocha é Cristo. Ele cavou fundo, foi buscar o conhecimento. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Eu queria fazer essa oração cantada. Cantem comigo. Em tuas mãos, quero, Deus, me colocar em tuas mãos, em mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha
coração em tuas mãos. Amém. Que Deus possa atender nossa oração e tomar a nossa vida em tuas mãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, se for de dia, se for à noite, eu não sei. Mas eu espero em Deus que vocês ouçam esse vídeo e ponham um propósito no coração de andar de branco. Vestir as vestes finíssimas que Jesus vai oferecer para nós, que Ele nos oferece a cada dia. Viver uma santidade com Cristo e viver com Ele depois, por toda a eternidade, porque aqui na Bíblia diz que Ele nos levará junto ao rio da água da vida, para bebermos da água da vida. Que Deus os abençoe. Não se esqueça de compartilhar com uma pessoa querida esse vídeo, irmãos. Vamos levar a palavra de Deus a outras pessoas. Queremos que muita gente, principalmente nossos amigos, nossos familiares, estejam conosco no céu. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. E uma boa noite para vocês.